E aí, moçada, tudo bem? Gente, hoje nós vamos continuar as aplicações de eletrostática, só que eu vou parar um pouquinho para a gente relembrar um assunto muito importante visto lá na mecânica, tá bom? É possível que vocês tenham visto isso com o professor Maurício, tá certo? É equilíbrio das forças. Quando a gente pensa em equilíbrio, gente, a gente pensa em algo que seja estável, né, no qual as forças elas estão se contrapondo, contrabalanceando, de modo que o objeto fica em repouso, tá certo? Ou em movimento com velocidade constante. Então isso caracteriza um pouco do que a gente entende sobre equilíbrio, tá? Mas de forma física, de forma vetorial, a gente pode entender que as forças elas podem se equilibrar de modo que a força resultante seja nula, tá? Essa é a condição para que haja o equilíbrio, tá? Aí o equilíbrio, quando eu falo em equilíbrio, eu estou pensando em forças se equilibrando, tá? Então o equilíbrio das forças acontece quando a força resultante, o somatório delas é nulo, tá ok? Só que existem três casos muito fundamentais em relação ao equilíbrio de um objeto, tá bom? Esse caso é o caso que o equilíbrio é estável, instável ou indiferente. Quando é que isso acontece? No caso estável, vejam que o objeto aqui ele está em equilíbrio. Eu tenho apontado verticalmente a força peso, para cima a força normal, tá? E há um equilíbrio, ok? Mas caso eu mova esse objeto para a esquerda ou para a direita, vai haver, né, devido à força normal e à força peso, uma componente que vai fazer com que o objeto retorne para a sua posição inicial, tá certo? Essa força, assim como numa mola, ela é uma força restauradora. É uma força que faz com que o objeto retorne para a sua posição inicial, tá certo? Então, esse equilíbrio ele é estável porque qualquer perturbação que eu dê nesse objeto, ele vai retornar para a sua posição inicial, ok? O segundo caso é um caso em que esse equilíbrio ele é instável, tá? Vejam que o objeto aqui, essa bola, nesse ponto, existe um equilíbrio, tá? A força normal está sendo equilibrada aqui pela força peso, mas qualquer perturbação que eu dê no meu sistema, para a direita ou para a esquerda, essa bola ela vai tender a se mover, tá certo? E não retornará mais à sua posição inicial. Isso porque a natureza ela é super preguiçosa, tá certo? Assim como você, a natureza também é preguiçosa, de modo que ela procura o estado de menor energia, tá certo? Ela não quer estar o tempo todo carregando grandes quantidades de energia, ela quer se estabilizar, ela quer o ponto de menor energia do meu sistema. Tá? Então, o ponto de menor energia aqui no meu sistema vai ser quando ela cair e chegar nessa posição, ou nessa posição, dependendo do lado que ela for cair, tá bom? Então, esse tipo de equilíbrio aqui é um equilíbrio instável. Por quê? Porque a qualquer perturbação na minha esfera, ela vai poder se deslocar para a direita ou para a esquerda e não vai retornar à sua posição inicial. Massa. Terceiro e último exemplo de hoje sobre o equilíbrio. Quando o equilíbrio é indiferente. Essa esfera, ela estando nessa posição zero, se eu deslocar ela e deixar ela na posição A, ela vai ficar lá indefinidamente. Se eu desloco ela para a minha direita e ela fica numa certa posição B, ela também vai continuar lá, né? Pela lei da inércia, ela vai continuar lá até que uma força tire ela do repouso e ela se desloque, ok? Mas, de outro modo, aqui ou aqui, ela vai ficar indefinidamente. Então, onde eu colocar a minha esfera, ela vai ficar, tá ok? Diferente dos outros dois casos anteriores. E agora, a gente vai ver o caso de equilíbrio para a força eletrostática, tá ok? Vamos lá. Então, voltamos lá. Agora, a aplicação de equilíbrio no caso eletrostático, tá certo? Então, olhem só. Considerem três cargas elétricas. Essas cargas elétricas, elas estão no vácuo e sem o efeito da gravidade, tá certo? Ou seja, o peso delas não influencia na resolução da questão, tá bom? Então essas três cargas estão no vácuo. Só para recordar, né, no caso quando as cargas estão no vácuo, a constante eletrostática é K0 é bem conhecida da gente, 9 vezes 10 a 9, tá bom? A unidade Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, tá bom? Então fica a dica aí. As três cargas, elas estão na mesma linha de atuação, todas na horizontal, tá bom? Sendo que a única informação que a gente tem, além das distâncias entre elas, é que a carga Q2, essa que está no centro, tem carga positiva Q, tá bom? Não é dado o valor, é simplesmente uma letra que representa a intensidade da carga, tá bom? Então ela tem
tem carga positiva aqui. A carga Q1 não sabemos, a carga Q3 nós também não sabemos, tá bom? E o que a questão quer saber? A questão quer saber qual, item A, qual sinal de Q1 e de Q3, tá certo? Deve existir um sinal aí de carga no qual esse equilíbrio torna-se possível, tá bom? Porque as cargas aqui não estão presas, tá bom? Elas estão livres para se movimentar, ok? Então deve existir uma condição para que essas cargas, o seu sinal de carga faça com que haja esse equilíbrio, tá bom? Senão, não vai acontecer. O item B, item A, item B. As condições são que Q1 é maior do que Q3, Q1 maior do que Q3, perdão, eu repeti. Q1 maior do que Q3, Q1 menor do que Q3. Olha lá. Ou Q1 é igual a Q3, item B. Então, é saber se a intensidade, se o sinal de uma é maior do que a da outra. Bom? A última questão é saber quais os valores de Q1 e Q3 individualmente. Okay? Então, a primeira análise que a gente vai fazer é quais são as condições para que haja um equilíbrio. Certo? No exemplo anterior, quando a gente estava falando daquele caso mecânico, né, da esfera, né, a esfera pode ter um equilíbrio estável, instável ou indiferente, vemos que a característica para que você tenha um equilíbrio é que as forças sejam anuladas, né, as forças resultantes sobre o corpo sejam anuladas. Tá bom? Então, o equilíbrio, nesse caso, faz com que as forças sobre o objeto também sejam anuladas. Então, vamos analisar aqui as forças envolvendo os objetos, tá bom? Vejam o seguinte, sobre o corpo, sobre a partícula Q2, temos a força de interação entre Q1 e Q2. Também sobre o corpo Q2 temos as forças de interação de Q2 e Q3, tá bom? Então, antes de nós analisarmos as forças, vamos analisar qual é o sinal de carga. A gente sabe que sinais opostos se atraem, sinais iguais se repelem. Então, vejam o seguinte, para que a partícula 2 esteja sendo atraída para que haja equilíbrio, né, com a partícula Q3, essa partícula ela não pode ser positiva. Se ela for positiva, ela se repele com a carga Q+, tá bom? Então, essa carga aqui, ela é negativa, tá? De modo que eu tenho uma carga positiva e eu já tenho aqui uma atração, tá bom? E a carga Q1 em relação à minha Q2, Q1 também tem que ser negativo para que haja atração entre Q1 e Q2, tá certo? Existe uma força de atração, tá certo? Essa força de atração entre Q1 e Q2 eu vou chamar de força 1,2, tá bom? E a força de atração entre a carga 2 e a carga 3 eu vou chamar de F2, 3, tá bom? Perdão, F3, 2. Por quê? Eu coloco assim para vocês entendam que a força que a carga 3 está fazendo na carga 2. E aqui a força que a carga 1 está fazendo na carga 2. Então ela está sofrendo a ação dessas duas forças de atração, tá bom? Ao mesmo tempo, essa carga negativa e essa outra carga negativa também estão sofrendo a força de interação entre as duas, né? Vai existir uma força nessa direção, que vai ser a força que a carga 3 faz em 1, e aqui a força que a carga 1 vai fazer em 3. Então vejam que mesmo essa carga aqui, ela vai estar sofrendo a força, só redesenhando aqui, a minha carga Q1 vai estar sofrendo essa força de atração devido à carga mais, né, a F1,2, e também sobre essa força, que vai ser a força F de 3,1. Então, vejam que existe esse par de forças aqui, um par de forças aqui, um par de forças aqui. E é óbvio, porque a lei de Coulomb, a lei que explica a força elétrica, ela só existe aos pares de cargas. Eu tenho que ter um par de carga. Se eu tivesse simplesmente uma única carga, eu não tenho força elétrica. A força elétrica existe no par de cargas. Isso porque a força elétrica não faz força em si mesma. Uma carga não faz força em si mesma. Precisa de uma outra carga para que haja o par e a força elétrica exista. Ok? Então, o sinal de Q1 e Q2, nós encontramos Q1, explicando aqui, respondendo aqui o item A. O item A é de modo que a carga Q1
ela vai ser negativa, vou só colocar aqui negativo, que a gente não sabe o valor. E a carga Q3 também vai ser negativa, tá bom? Isso para que haja o equilíbrio de forças, tá bom? Rodrigo, essa carga não poderia ser positiva? Se ela fosse positiva, ela ia ser repelida por aquela carga, tá bom? Ela ia ser repelida por aquela carga. Se essa aqui fosse positiva, também seria repelida. Então, todas elas iam se afastar uma das outras, não haveria equilíbrio. O que gera equilíbrio é o fato dessa carga ser contrária dessa e essa ser contrária dessa, tá bom? Cargas e sinais opostos se atraem. Então, Q1 é negativo, Q3 também é negativo. Mas, então, vamos ao item B. O item B ele quer saber qual a relação entre as cargas Q1 e Q3. É maior Q1? É menor? É igual? Como que a gente vai ver isso? Vamos analisar aqui o fato de que, no caso do equilíbrio eletrostático, você tem que a força que um exerce em 2, ou seja, essa força aqui, ela vai ser igual a essa outra força aqui, que corpo carga 3 exerce em 2, tá certo? Então, essa é a condição de equilíbrio, tá bom? É a condição de equilíbrio, tá bom? As forças se equilibram, essa força é igual a essa, tá bom? Então, vamos desenvolver aqui essa expressão. A força que 1 exerce em 2, a gente vai utilizar a lei de Coulomb, ok? Então, vai ser F2 vai ser igual a K0, que é vácuo, né? Carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância 1 e 2, ó, que é D. D ao quadrado, tá bom? Essa é a força que 1 faz em 2. A força que 3 faz em 2, ou seja, aqui a força que 3 faz em 2 é a força de atração, né? A carga 3 atrai a carga 2. Então, essa é a força de atração. Vai ser K0, Q3 vezes Q2, né? Ó, carga 3 e carga 2, carga 3, carga 2, dividido pela distância ao quadrado, tá bom? Então, a condição aqui, ó, é que elas sejam iguais. Então, vamos lá. K0, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, igual a K0, Q3 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Tá bom? Igual as forças. Então, olha lá. Aqui é K0. Então, vejam, K0, semelhante a K0, a gente vai eliminar. Q2 aqui, ó, elimina. Vejam que esse equilíbrio aqui, para essa análise, não depende da carga Q2, né? Cortamos aqui. A distância aqui é a mesma. O que é que sobra? Sobra a condição de que Q1 tem que ser igual a Q3. Tá bom? Essa é a condição para que haja equilíbrio. Então, a resposta é Q1 igual a Q3, tá bom? Então, carga 1 carga 3 precisam ser iguais, tá bom? Se nós analisarmos, isso tem tudo a ver com a simetria, né? Vejam que os sinais são iguais, as distâncias aqui são iguais, né? Carga negativa, as distâncias são as mesmas, então é até um pouco da simetria do problema, as cargas serem iguais, tá ok? Muito bem. Então, peço que vocês anotem aqui, que eu vou precisar só apagar esse lado aqui. Eu vou apagar aqui, para nós analisarmos quais os valores de Q1 e Q3, tá bom? Vou apagar agora. Ok, então, vamos para o item C agora. Perdão, item C, o valor, foi D. Desculpem, gente. Item C. Item C pergunta, quais os valores de Q1 e Q3? Vejam o seguinte, vamos analisar aqui um dos corpos, o corpo Q1. Bom, eu já tinha até desenhado aqui, mas apaguei. O corpo Q1, nós já sabemos que ele tem carga negativa. Ele tem uma força de atração aqui com a carga Q2. Essa é a força 1, 2. Tá? E existe a força de repulsão devido à carga 3. A carga 3 é negativa, carga 1 também é negativa. E existe uma força aqui, a força que a carga 3 exerce em 1. Tá? Essa é a força de repulsão devido à essa carga negativa. Essa carga
está sendo repelida da carga Q1. A carga Q1, por sua vez, está sendo atraída pela carga Q2, positiva, tá bom? Então, eu tenho duas forças. A força, essa aqui, devido à carga negativa, e essa aqui devido à carga positiva, Q2. Muito bem. Situação de equilíbrio, moçada. Situação de equilíbrio, as forças resultantes são nulas. A soma das forças resultantes são nulas. De modo que, para que haja equilíbrio, essa força, por sua vez, tem que ser igual a essa. Tá bom? Então, a força 3,1, que essa carga faz nela, ela tem que ser igual à força 1,2, que a carga 2 faz em 1. Tá bom? Então, utilizando aqui a lei de Coulomb. Né? K, 0, aqui Q3, Q1, tá? Ó, o par de cargas Q3, Q1. Q1 aqui, Q3 aqui. Dividido pela distância. Agora vejam que a distância aqui, ó, é D mais D. A distância é 2D ao quadrado. Essa é a distância, né? Igual F12. Força entre 1 e 2. Então é K0, carga 1 vezes aqui a carga 2. Tá bom? Então olha lá. Corta aqui, corta. Perdão, cortei, tinha esquecido de colocar a distância. Aqui a distância de 1 e 2 é simplesmente D. Bom? D ao quadrado. Bom? Cortei aqui, cortei ali, cortei lá. O que é que me resta? Vai me restar aqui Q3 sobre. Aqui 2D ao quadrado fica 4D ao quadrado. Tá bom? Q1 foi embora. Aqui Q2 dividido por D ao quadrado. Então, olha lá. Corta aqui D ao quadrado, corta aqui D ao quadrado. O que é que vai sobrar? Vai sobrar aqui Q3 sobre 4 e aqui Q2. Então, Q3 vai ser igual a 4 vezes Q2. Tá certo? Aqui, quanto é que vale Q2? Q2 eu coloquei simplesmente com a letra Q, o módulo da carga. Tá bom? Então, a carga Q3, ela vai ser 4 vezes Q, que é o valor da carga Q2. Por sua vez, como Q1 e Q3 são iguais, se implica dizer que Q1 também vale 4Q. Então, vou colocar aqui. Então, vejam o seguinte. Então, a carga Q1 vale 4 vezes Q e a carga Q3 também vale 4 vezes Q, tá bom? Rodrigo, mas o sinal dessa aqui é positivo. Em módulo ela vale Q, tá bom? Então, Q3, Q1 e Q3, né, teriam um valor de menos 4Q, tá bom? Já que a gente já disse, já encontrou os valores dos sinais de carga. Rodrigo, essa questão, se ela fosse uma questão que tivesse valores numéricos, por exemplo, olha, ele poderia dizer que a carga Q2 tem um valor de 2 coulombs, né? O valor de 2 coulombs. Ele perguntaria tudo isso aqui que a gente fez e aí pediria para vocês encontrar o valor de Q1 e de Q3. Ora, se a carga Q2 vale 2 coulombs, Q3 valeria quanto? Q3 valeriam 4 vezes 2, menos 8 coulombs. Por sua vez, Q1 também valeria menos 8 coulombs, tá ok? Então, isso aqui para o caso em que ele desse um valor numérico, tá bom? Então, isso aqui, gente, ele complementa aqueles assuntos das questões anteriores que nós vimos, né? Quando as cargas elas não estavam sob o mesmo plano, sob a mesma linha de ação, né? Nós fizemos questões que você tinha cargas, 3 cargas, no qual uma delas estava fora do plano delas duas, tá? E aqui um exemplo em que todos estão sob a mesma linha, tá bom? E uma pergunta, última pergunta que eu poderia fazer, eu entender, tá? Esse equilíbrio aqui, ele é estável, instável ou indiferente? Qual dos três? Depende de onde você olhar. Na linha horizontal de atuação, se eu aproximo essa carga da esquerda, as distâncias aqui diminuem
essa distância diminui. Vejam que ela é o inverso da distância ao quadrado. Isso vai fazer com que essa força, se eu aproximar essa carga daqui, seja maior do que será maior essa força de aproximação do que a força de atração do outro lado. Então ela vai para a esquerda. Se eu deslocar ela para a direita, ela irá para a direita. Então eu tenho um equilíbrio aqui, na horizontal, aqui no eixo X, um equilíbrio instável. Instável, porque ela pode tender para um lado ou para o outro. Mas na vertical, no eixo Y, se eu deslocar essa carga a uma certa distância aqui do centro, o que vai acontecer é que eu vou ter uma força aqui de atração, outra força de atração, vai resultar numa força vertical para baixo e vai fazer com que ela retorne para a sua posição inicial. Então, se ela retorna para a posição inicial, é uma força do tipo restauradora, então a gente chama de força, um equilíbrio, perdão, estável, tá bom? Então, ela é instável na horizontal e estável na vertical. Ela não é indiferente, né? Porque se eu colocar ela em outra posição, o objeto vai se deslocar. Só é indiferente quando eu desloco ela e ela permanece. Beleza, moçada? Espero que tenham gostado. Estuda aí que na próxima aula tem mais. Valeu!